Minhas amigas e meus amigos, boa noite. Todos nós, sem exceção de ninguém, pelo que vejo, estamos aqui por causa das nossas dores. E queremos o alívio dessas dores. E se alguém disser assim para vocês, num futuro próximo, sua dor vai ser curada. Certamente ninguém vai ficar satisfeito com isso. Vocês vão dizer o quê? Eu quero minha dor curada agora. Agora é hoje. Agora é o presente. Como nós aprendemos na escola, quando a gente estudava os verbos, o verbo passado, que é um tempo que já não volta mais, serve unicamente para lembrar nossas experiências. O dia de hoje é o que é importante. O dia de amanhã é uma suposição, porque hoje é quarta-feira. O futuro de hoje, de quarta-feira, é quinta-feira. Dentro de algumas horas vai ser quinta-feira. Mas quando soar o primeiro segundo de quinta-feira, você vai dizer hoje. E vai ter como sexta-feira o futuro de quinta-feira. Então, em outras palavras, procurando traduzir a objetividade do tempo, o futuro não existe. Porque você não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Você tem medo do amanhã. Por que você tem medo do amanhã? Porque amanhã é um desconhecido. Importante para nós, então, é viver o hoje. Madre Teresa de Calcutá, uma freira europeia que teve toda a sua vida religiosa vivida na Índia, no meio da pobreza, escreveu 2 livros recentes, assim eu fui informado, foram psicografados por Robson Pinheiro. Um deles se chama Amor. E nós vamos ler aqui agora para vocês um trecho de mais ou menos 2 páginas que fala sobre o hoje. O dia mais belo é hoje. Que dia devo comemorar a vida? Quando devo começar a fazer o bem? Agora é o dia da salvação. Esperar o quê? Aguardar que o mundo acabe, que o tempo passe, que Jesus volte? Tudo isso me faz acreditar que o dia melhor para servir a Cristo é hoje, e a hora mais oportuna é agora. Este é o dia da salvação, o dia aprazível para ser feliz. Nem amanhã, nem depois. Hoje é sua oportunidade de levantar-se, parar de ler estas linhas e fazer alguma coisa boa, somente uma por vez. Levante-se, abrace ou beije aquele próximo que Deus colocou mais próximo de você, seu parente, seu amigo. Diga-lhe quanto ele é importante para você. Experimente fazer isso agora mesmo, sem demora, e verá que hoje é um dia especial para a sua felicidade, para você começar a construir o mundo do amanhã. Eis que a vida nos ensina a aproveitar o tempo que temos à disposição no momento presente, no dia de hoje, caso permaneçamos esperando ou vivendo de uma manhã que ainda não existe, nem foi elaborado. Perderemos oportunidades ímpares de realização. Por outro lado, se nos detivermos no passado, lamentando porque não fizemos isso e aquilo, ou querendo encontrar a causa de todos
os infortúnios, deixaremos igualmente de progredir e perderemos a objetividade, vagando nas sombras do tempo. Hoje é o momento mais aprazível para qualquer realização pessoal ou transpessoal. Nosso Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos certa vez: basta a cada dia o seu próprio mal. E mais, não andeis ansiosos dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Acredito que ele sabia muito bem do que estava falando, por conhecer o ser humano e a sua tendência de se perder em divagações mil. Por isso, insiste que aproveitemos o tempo de agora, pois o reino deve ser executado, construído e concretizado hoje, começando em você e em mim, aqui e agora. Então, meus amigos, pelo que fala Madre Teresa e pelo que a vida nos ensina, o passado foi bom como experiência. O futuro não existe, não chegou e não vai existir a não ser em nossos planos. O importante é o hoje. Mas mesmo assim, nós temos medo e receio do dia de amanhã. O Brasil é um país grande produtor de alimentos. Mas desde o pequeno agricultor até o grande homem do agronegócio, todos eles, sem exceção de nenhum, plantam e colhem aquilo que plantaram. Se plantam soja, colhem soja. Se plantam alho, colhem alho. E você, meu irmão, você, minha irmã, hoje colhe o que você plantou ontem, ou nesta vida, ou mesmo em vidas passadas. Se então você fez suas escolhas e fez suas plantações, o que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Então, o futuro para vocês e para mim deixa de ser tão desconhecido assim. Porque se eu hoje sei o que estou colhendo, porque eu conheço o meu plantio, o que eu também estou plantando hoje, vou colher amanhã. E então, esse amanhã já não será tão preto, tão escuro para nós. Alguma luz sempre vai existir. Por que então eu falo sobre o tempo? O tempo é um fator muito importante para nós no curso da nossa encarnação. Quando é que eu devo cuidar de mim? Nós somos espíritos. Temos um corpo como vestimenta. E cuidamos dessa vestimenta com muito, muito, muito cuidado. Todos nós temos tempo de trabalhar. Para quê, meu irmão? Para no trabalho você obter o sustento. O que é que o sustento lhe garante? A casa, que você protege o seu corpo. A vestimenta, que você protege o seu corpo. A educação, que lhe permite cada vez você obter melhores soluções de vida. Garante a você a boa saúde, garante a você a academia, garante a você o lazer. Tudo isso se refere ao corpo. Tudo isso está certo. Tudo isso vocês devem continuar fazendo. Mas onde fica tempo para o espírito? O espírito se alimenta da palavra que vem da boca de Deus. Assim dizia Jesus: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Qual é o seu tempo que você destina para cuidar do seu espírito? Certamente, como ocorre infelizmente com muitos, dizem assim: eu hoje preciso crescer como profissional. Eu hoje preciso dar estabilidade à minha família. Eu hoje preciso ter uma poupança. Tudo certo. Porque amanhã eu não sei o que vai acontecer.
E o espírito fica onde? Qual é o tempo que você dedica ao seu espírito? Eu vou recordar para vocês 3 exemplos que me vieram à mente quando estava pensando na palestra. Diz na Bíblia que um homem tinha muitas terras e tinha grandes colheitas. E ele guardava as colheitas nos seus silos. E então, havendo que todos os silos estavam lotados de trigo, no caso, ele perguntava àqueles seus encarregados, o que podemos fazer? E o encarregado-chefe disse, patrão, a gente desmancha esses silos, constrói silos maiores ainda e vai ter onde armazenar a próxima colheita. E o patrão gostou da ideia. Destruiu os silos, construiu novos, maiores ainda. E veio o tempo da colheita e ele se via numa alegria ímpar porque via os seus silos cada vez mais cheios. Mas eis que à noite a morte o colheu. E acabou. Ficou o silo, ficou o trigo e ele foi embora. E não levou consigo nada do que construiu naquela fazenda. Levou consigo as boas intenções, as ajudas que fez. O shopping Iguatemi, que vocês conhecem, foi construído por um senhor paraibano chamado Newton Rick. Ele construiu a primeira etapa do shopping, viu o sucesso, viu a sua realização profissional, atingiu o ponto que bem queria, certo? Não imaginando, inclusive, que o shopping cresceria como cresceu, mas pegou uma doença e em 15 dias morreu. E ficou o shopping aí. Existe o caso de uma pessoa aqui da Bahia, que tinha um problema de coração, não confiou nos médicos da Bahia. Foi para São Paulo, e São Paulo disse que realmente o caso era delicado e que ele precisava fazer uma grande cirurgia. Mas ele não se convenceu e foi para os Estados Unidos. E chegando lá, o médico disse as mesmas coisas que disse o médico brasileiro. Só que para poder se internar no hospital, eles pediram um depósito de $150 mil. Essa pessoa tinha condição, mas não esperava a urgência do fato. Disse, eu vou voltar para o Brasil, vou me preparar, juntar o depósito necessário e volto. Chegou no Brasil, começou a vender umas propriedades, recolheu uns fundos que ele tinha e a morte veio. Quem conhece o dia de amanhã? Quando é, meu irmão, que você vai começar a se preparar para dialogar com Deus? Porque quando você desencarnar, você vai se bater com Deus. E você se bate com Deus aqui todos os dias, todas as horas. Mas talvez você não o enxergue. Você não veja Deus no seu próximo. Então, um dia, no fim da sua encarnação, você vai se bater com Ele. E então, o que é que você vai dizer? Olha, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Deus diz, não quero saber nada disso, não conta. O que foi que você trouxe para mim? Cadê suas boas ações? Cadê a realização da simplicidade? Da ajuda ao próximo? Das ajudas e das esmolas que você poderia ter dado? E numa hora dessa você está desarmado. O que acontece? Você então vai ter uma carga na próxima encarnação muito maior, porque você nessa não fez aquilo que você poderia ter feito. Nós estamos aqui reunidos para poder uns despertar nos outros a necessidade de, neste momento, neste agora, e não num futuro, pensarmos em Deus. No Deus que existe dentro de cada um de nós. No Deus que cura as nossas dores. No Deus que limpa a nossa alma. As feridas do nosso corpo vêm das feridas da alma. E então, o que é que nós fazemos? A começar, é uma coisa que inclusive eu gosto de narrar para vocês, dentro daquilo que me vem à mente, por que eu vou acreditar em Deus? Então eu falava semana passada e dizia o seguinte, é incrível como nós acreditamos nas coisas mais bestiais que porventura ocorrem no nosso dia a dia e não acreditamos naquele que nos criou. Eu, por exemplo, não vi nenhuma multidão passar por mim nesses últimos 15, 20 dias de manifestação no país. Não vi nenhuma bala perdida, nenhuma bala de borracha, não vi nenhum pneu tocando fogo, não ouvi nenhuma zoada, nenhuma bomba,
Tudo que eu sei das manifestações ocorridas no país, sei pela televisão. E sei que são verdadeiras. Então, eu acredito no que a televisão fala. E outras horas, não acredito no que Deus me fala. É elementar, não é? Mas às vezes nós não temos tempo de pensar nisso. Você acredita em tudo que lhe contam, tudo que lhe falam, e não acredita em Deus. Mas Jesus já sabia de tudo isso. Sabia das nossas fraquezas, porque ele conhecia a psique humana profundamente. E ele já dizia na simplicidade dele: não temas, apenas crê. Existem fatos no mundo que você não pode prever. Eu posso prever a minha colheita, porque eu fiz o meu plantio. Mas eu não posso prever uma catástrofe. E ele também dizia: havereis de ter tribulações nessa vida, mas tende confiança em mim. Eu venci o mundo. Como é legal ter um dicionário em nossa mão, explicando e facilitando tudo isso para nós. Esse dicionário seria o Evangelho. Mas se você não tem tempo de ler o Evangelho, fica para amanhã, fica para depois. E vão se passando os dias, vai se passando o tempo. E de repente, você está diante de Deus. Meus amigos, é tão simples as coisas que eu procuro lembrar a vocês, que me veio agora à mente o que me disse um amigo empresário, pessoa de muito boa colocação, um homem de sucesso na vida. Virou para mim assim numa conversa e disse: Antônio, minha filha vai casar. Aliás, eu não vi minha filha crescer. E isso ocorre conosco. Estamos dentro de casa, temos tantas preocupações, tantos problemas a resolver, tanto a mostrar para a sociedade, tanto a construir, e esquecemos de construir a nossa própria família. Minha filha vai casar, eu não a vi crescer. É uma pena, porque o tempo não volta para trás. Daí a filha vai casar, vai mudar de apartamento, vai viver com seu marido, lá se vêm os netos, e eu caio envolvido com meus problemas. Quando, meu amigo, você vai lembrar que precisa hoje ainda se voltar para Deus? É o que diz Madre Teresa. Hoje é a hora de você fazer o bem. Eu tenho um amigo que deve ter mais de 80 anos. Ele é um médico ginecologista aposentado. Eu disse: meu amigo, você que já está aposentado, vou lhe fazer um convite. Eu trabalho no ambulatório médico da Fundação, coordeno a parte administrativa e fiz o convite para que ele viesse nos dar um turno por semana de voluntariado, atendendo as pessoas carentes do bairro na área da ginecologia. Ele me disse: Antônio, eu estou com uns problemas. Comprei agora 4 salas. E tem um negócio de uma firma aí que tem um problema com um terreno. Eu disse: meu amigo, tudo bem, eu só fiz um convite a você. Se você puder, tudo bem, não puder. Nós nos envolvemos com os problemas materiais de uma maneira excessiva. Mas não quero criticar esse aspecto, porque minha função não é criticar ninguém, nem julgar ninguém. Eu acho que você deve continuar trabalhando até o último dos seus dias. Mas não descuide de você mesmo. Não descuide de sua saúde. Se você descuidar da sua saúde, quer física, quer mental, quer espiritual, você está jogando contra você. E quantas vezes nós nos excedemos? Quantas vezes o médico diz: se cuide, diminua o seu ritmo, certo? Você não é uma máquina indestrutível. Seu corpo está fadigando. E a gente ouve aquilo, até logo, muito obrigado, passe bem, e continua na mesma. Continua na mesma. Então vamos voltar a falar sobre uma coisa que dizia agora: se você precisa cuidar do seu lado espiritual, por que eu vou acreditar em Deus? Então eu fiz a seguinte imaginação e vou tentar transmitir para vocês.
Um homem disse assim para outro, pode ser você para o seu amigo: eu tenho um capital e quero investir. Aí o outro lhe diz assim: rapaz, o mercado imobiliário está ótimo no momento, bom para você investir. Então, olha esse prédio aqui. Você está vendo? Esse prédio é um prédio muito bonito. A fachada é harmoniosa. As cores combinam muito bem. E você começa a, vendo aquele edifício, a gostar daquele projeto. Se aquele projeto é bonito e bem feito, foi feito por um bom arquiteto. E você então adentra o playground. Mármore de primeira, combinações com outros mosaicos e outros acabamentos. É um ambiente de estar agradável. Quando você entra no apartamento, você vê a boa distribuição dos cômodos, o living, a varanda, os quartos. E você vê que o imóvel é bem construído. Então, você percebe que aquele projeto bem feito, você supõe que existe um arquiteto competente. A construção bem feita, você prevê que existe uma equipe que trabalha com perfeição. E então, não isso que você observa, você diz: eu confio nessa empresa construtora, eu vou colocar ali o meu capital. Então você vê, examina, decide e confia. Meu amigo, minha amiga, se coloque diante de um espelho. Olhe para você e veja a sua imagem. E vou lhe antecipar alguma coisa. Você é mais bonita e mais perfeita do que sempre imaginou. Sempre acha que tem um defeito aqui, acolá, certo? Mas quando você está pensando em si, diante do espelho, você vê como você é bonita. E o que é a visão? Você vê uma imagem no espelho, aquela imagem volta aos seus olhos, vai à sua mente, você decodifica a imagem e percebe que você está diante da sua própria beleza, da sua própria forma. O que é a visão? Quem lhe deu a visão? Você já experimentou um dia fechar os olhos e andar dentro do seu apartamento? Quantos tropeços você vai ter? Já pensou se você não tivesse a visão que tem, as belezas do mundo e do universo que você não veria? O que é a visão? Explique para mim o que é a visão. Vocês não sabem explicar, como o médico também não sabe explicar. O médico sabe explicar como funciona. Mas por que você vê? É o organismo humano que nasceu assim. E como você ouve? O que é o ouvido? Uma orelha e um canalzinho. E você consegue, por esse canalzinho, descobrir 10, 20, 50, 100 sons diferentes. E como é que você consegue fazer isso? Não tem um arquiteto que fez aquele prédio bonito? E quem foi que fez esse ouvido funcionar bem e essa visão prestar como você a usa? Olhe para a sua imagem e veja a sua boca. Que dentes bonitos e perfeitos, que lábios sensuais você até pode ter. Uma língua dentro que fala o que deve e o que não deve. Mas vamos falar sobre o que deve. Que dom é esse de falar? Como é que você consegue, fazendo um pequeno esforço com suas cordas vocais, expressar palavras? E como é que você consegue expressar palavras que venham da sua mente? Os seus órgãos do sentido, que coisa maravilhosa. Quem foi o arquiteto dessa obra? Quem foi o construtor dessa obra? Se fosse uma pessoa como nós, seria muito fácil descobrir quem foi. Mas não, foi um ser superior a nós. Um ser que nos criou. Que aqui hoje eu chamo de Deus. Mas que pode ser chamado por vários e vários nomes. Mas certamente você não tem tempo de pensar em você. Você não tem tempo de acreditar em Deus. Acredita no seu colega investidor, acredita na televisão e não acredita em Deus. E Jesus disse: não temas, apenas crê. Não temas, apenas crê. 4 palavras. 4 palavras que podem ser e devem ser o alicerce de sua vida. Quando você lê livros, livros e mais livros, conclui teorias e mais teorias e se esquece do seu Deus interior. Viemos de Deus.
Vamos voltar para Deus, quer queira, quer não queiramos. Deus é inevitável. Vocês podem ver qualquer esmoleiro embaixo da ponte, podem ver qualquer terrorista, podem ver qualquer governante. Todos vão voltar para Deus, mais cedo ou mais tarde, com muitas encarnações ou com muitíssimas encarnações. O tempo está aí para rolar. Todos viemos de Deus e todos vamos voltar para Deus. Mas se então o caminho é esse, por que nós não facilitamos as coisas para nós mesmos? Deixamos que a ambição tome a frente. Queremos ser donos da verdade. Impomos nossos desejos, nossas condições. A troco de quê? Uma menina me deu um almanaque em uma certa ocasião. O almanaque tinha 365 páginas com 365 dizeres. Mas um deles me chamou muito a atenção. E dizia assim: quando você brigar com um amigo, deixe-o ganhar. Prefira a paz a ficar com a razão. Quantas brigas existem entre homens e mulheres, entre parentes e irmãos, em que um diz para o outro: está vendo que eu tinha razão? Deixe-o ficar com a razão, fique com a sua paz. Prefira a paz a ficar com a razão. E o que é a paz, meus irmãos? O que é a paz, minhas irmãs? Senão você terá consciência de que você não está só. De que existe uma energia dentro de você que você não sabe explicar, mas que é um fato que ela existe, existe. E que quando você crê nessa sua energia, as coisas fluem melhor. As coisas se desenvolvem tranquilamente. Você vai continuar tendo problemas, mas os problemas serão mais facilmente resolvíveis. E falando de Deus, existe uma coisa que sempre para mim foi uma curiosidade. Vocês sabem perfeitamente que a galinha vem do ovo. Não vamos discutir o princípio, mas hoje a galinha vem do ovo. E um certo dia eu estava diante de um prato com ovo frito. E um ovo frito é bonito. Aquela clara branca com aquela gema amarela. Eu olhei e disse: aqui tem uma galinha. É ou não é? Basta pegar um ovo, botar na chocadora, aparece um pinto. Pega o ovo, bota na frigideira, é o seu alimento. Eu aí fiquei encucado, imaginando como é que é possível que dentro daquela clara e daquela gema tem duas pernas, duas asas, um pescoço e um aparelho reprodutor de novas galinhas. Passamos um parêntese. O espermatozoide fecunda com o óvulo e surgem duas células. Falando como engenheiro, porque eu não sou médico. Essas duas células viram 4, depois viram 8, e lá se vão multiplicando e vai se formando o feto. Vocês que são pessoas instruídas e têm muito conhecimento sobre a vida, me expliquem uma coisa que eu nunca entendi. Como é que a célula sabe se ela vai ser uma célula de nariz, uma célula de ouvido, uma célula de perna ou uma célula de pelo ou de unha? Elas vão se multiplicando. Na linguagem normal de uma fábrica, isso aquilo vai se multiplicando, depois tem um tanque enorme cheio de células, tudo misturado. Mas elas vão se agrupando e formando um feto. Um feto que é a perfeição do corpo humano. Quem é que ensina aquela célula a ir para aqui ou para acolá? Alguma energia existe. Alguém ensinou essas células a se encaminharem para o seu destino. Alguém codificou o comportamento dessas células. Quem foi? Foi aquele mesmo sujeitinho que lhe deu a visão, que lhe deu a audição, que lhe deu a capacidade de raciocinar, que lhe deu um corpo emocional, um corpo espiritual, um corpo físico. Eu chamo a essa pessoa de Deus. Usei ainda há pouco a expressão, esse sujeitinho, porque ele é carinhoso, é pequeno, é amigo. Ele não é um estranho. Eu cursei 7 anos de colégio marista, isso em 1950 e caquerada. E me ensinaram a temer Deus, a chegar na igreja e não poder falar, passar na frente do altar e ter que se ajoelhar.
E que Deus era um ser superior a nós, que tinha uma espada na mão e que castigava. Esse foi o Deus que me ensinaram, ao qual eu temia. Não faça isso porque Deus castiga. Mas o tempo veio e eu procurei tentar descobrir e conhecer melhor esse Deus. E sei, eu posso dizer a vocês de cátedra hoje, que Deus é um ser amigo, é um pai, é também uma mãe, e Ele nos ama. E tem a capacidade de perdoar, de nos dar coragem e ânimo quando a gente fraqueja, e que nos dá a mão sempre, em qualquer momento. Esse é o Deus que habita em nosso coração. Esse é o Deus que nós temos que criar e confiar nele para poder ter a saúde espiritual, a saúde física, a saúde emocional e viver a felicidade para a qual ele nos criou. Se você levar uma vida triste, você está insultando Deus. E se você disser, eu sou triste, eu sou doente, porque não consigo sair daí, você não está sabendo dialogar com Deus. Porque o que mais caracteriza a doença, ou talvez a única coisa que caracteriza a doença, é o afastamento de Deus. Porque Deus é perfeito. Deus é a coisa mais, a sabedoria da vida. E se Deus está em mim, como é que pode estar a doença e Deus ao mesmo tempo? Isso é impraticável. Onde Deus está, não pode haver doença. Onde tem doença, Deus não está. E quem decide isso? Quem escolhe isso? Eu, você e você. Somos livres para escolher. Somos livres para plantar. Mas certamente a colheita será daquilo que a gente plantou. E no tempo que nós quisermos. Hoje, no amanhã que há de vir, ou nunca. São escolhas nossas. Mas Deus está aí à espera de que você o abrace. Deus está aí à espera de que você o acolha. Melhor ainda, Ele está dentro de você, somente aguardando. Quer você o atenda ou não o atenda, Ele vai continuar ali. Eu falei agora sobre o perdão. Como é difícil para o homem, para a mulher, perdoar. E como é sábio perdoar. Quando quem perdoa se livra daquele peso. Quem perdoa se lembra que ele também precisa do perdão. E como é bom a gente caminhar perdoando, amando, construindo, dando uma mão. Mas infelizmente a sociedade que nos criou, o exemplo que nós vemos, não nos permite fazer isso. Mas você é um homem instruído. Você é uma mulher capaz. Não se deixe levar por outras informações ou por outras indolações. Você tem a capacidade de discernir. Quando Deus perguntou a Salomão, Salomão era um rei do povo hebreu e era muito sábio. Conduziu o seu povo com muita correção. E Deus estava satisfeito com Salomão. Mesmo sabendo que Salomão viesse a ter os pecados que teve, que não foram poucos. Mas Deus perguntou assim a Salomão, que queres que eu te dê? E Salomão disse, Senhor, dai-me a sabedoria para saber discernir entre o bem e o mal. Para saber conduzir o meu povo. E o Senhor disse, já que soubestes pedir, te darei a sabedoria e tudo o mais que você não pediu. Isso nós podemos fazer e temos a condição de fazer porque nós temos a capacidade de raciocinar. Mas não bastasse isso, Jesus vem alguns anos depois e traduz para nós de uma maneira diferente. Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo o mais vos será dado em acréscimo. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Será que você acredita nisso? Diga assim, acredito, mas deixa isso para lá. Eu primeiro vou cuidar do meu, vou cuidar da minha sobrevivência, do meu sucesso profissional, e depois outras coisas nós faremos. Não sabe ele que o dia de amanhã não pertence a ele. Precisamos primeiro lembrar de que somos espíritos,
que somos espíritos criados à imagem de Deus. E quando nós decidimos amar Deus sobre todas as coisas, o necessário para sobreviver, para o dia de amanhã, Deus vai nos dar. O que Madre Teresa disse aqui ainda há pouco, é o que Jesus dizia: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O amanhã cuidará de si mesmo. Não vos preocupeis com o que havereis de comer ou com o que havereis de vestir. Deus sabe que precisais de todas essas coisas. Mas Ele dá, e isso se procede na condição de que a gente acredite. Se você não acredita naquilo, nada feito. Quando existe uma campanha política, dois adversários fazem suas promessas. E você geralmente fica na dúvida. Será que ele vai fazer o que está prometendo? Mas você tem o direito de desconfiar, porque você conhece as fraquezas humanas. Mas quando Deus fala com você, confie em mim, por que é que você não acredita? A vida não leu nenhum exemplo? Vamos voltar ao caso. Eu falei sobre você diante do espelho. Como é que você consegue, falando sobre o corpo humano ainda, comer batata, pão, feijão, arroz, carne? E como é que tudo isso se transforma em unha, em pele, em carne, em proteína, em agilidade, em tudo quanto é coisa? Que máquina fantástica é essa que transforma tudo isso assim? E então você diz, bom, eu não me satisfaço com essa informação, eu quero ver mais. Então olhe para um globo terrestre. E como eu dizia semana passada, quem segura essa bola solta no espaço que a gente chama de Terra? Um globo que pesa milhões e milhões e milhões de toneladas, que dá uma volta ao redor de si mesmo em 24 horas. Esse relógio tem milhões e bilhões de anos e nunca atrasou um segundo. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem foi que criou essa bola? Quem criou esse universo maravilhoso que aí está? A gente vai passar dia, passa semana, não tem tempo para cuidar de si, não tem tempo para pensar em Deus, cuida das coisas da vida, dos problemas para resolver, dos pagamentos que têm que ser vencidos. E cadê você cuidando de si? Do Deus que existe dentro de você? Poderíamos continuar falando durante muito tempo e muitos exemplos. Mas se a gente não parar para tomar uma decisão, eu hoje vou cuidar de mim. Eu hoje vou praticar os ensinamentos de Jesus na minha vida. Faça uma experiência. Tire uma semana, ou tire tire um dia só. Quando se acordar, diga assim, meu Deus, eu vou dedicar a você o meu dia de hoje. Começo lhe agradecendo pela vida e pelo que você vai me colocar diante hoje. Quando você sair de casa, vou levar seu filho na escola, vou encontrar o seu trabalho, dê um bom dia ao pessoal. Procure amar aqueles que passam por perto de você. Se você passar em algum lugar e ter um acidente de carro, um acidente qualquer, que você não puder fazer nada, peça a Deus e lance para eles energias positivas. Quando você tiver uma dívida qualquer, uma discussão qualquer, tente conciliar. Tiver algo que alguém lhe fizer algum mal, perdoe. E quero ver você no fim do dia, o que vai lhe acontecer. Certamente você vai vir em casa tranquilo e vai dormir em paz. Agora faça o contrário. Saia desesperado, brigue com todo mundo, reclame, cobre, exija. Chega em casa de noite, tem um problema com o filho, um problema com a mulher, você briga com a mulher, briga com o filho, vai querer dormir, não consegue, vai ter insônia, vai tomar remédio. Você foi quem escolheu. O dia que você levou vai levar você a uma noite tranquila ou intranquila. São escolhas que nos pertencem. O destino e o dia nosso de cada dia, somos nós que o conduzimos. Somos responsáveis por nossos atos, por nossas escolhas. E se você tem fraqueza, peça a Deus ajuda. Para concluir, eu vou lembrar apenas uma coisa que ocorreu no dia de quarta-feira, como hoje, aqui no salão. Uma pessoa me pediu que fizesse
falasse com o médium sobre um problema que ela tinha. Eu então falei com o médium entrou em silêncio e disse assim para mim: desça do palco da vida e se analise. Se precisar de ajuda, peça a Deus. Desça do palco da vida e se analise. Se precisar de ajuda, peça a Deus. Eu então transmiti o recado à pessoa que tinha me falado. E disse para ele exatamente o que o médium tinha dito. E ela simplesmente disse para mim: falou certo, eu sei que eu preciso disso. O orgulho está me comendo por dentro. Mas isso vale para todos nós. Para aqueles que estão sofrendo os enganos da vida, para aqueles que também estão em vida mais ou menos e que não têm grandes problemas, mas serve para todos nós. Desça do palco da vida e se analise. Façamos um exame de consciência de o que é que tem sido a nossa vida. E procuremos mudar o rumo, sempre nos levando a seguir os passos de Jesus. Mas se tivermos fraqueza, peçamos ao Mestre, sem vergonha, com toda a abertura, com toda a intimidade. Diga: Jesus, eu preciso de sua ajuda. Eu tenho tal fraqueza, eu não consigo. O problema está nas suas mãos, porque foi você quem me criou e foi você quem me fez ignorante. Eu sou um aprendiz e preciso de você ao meu lado. E ele vai lhe dizer: meu filho, confie em mim. Eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, e se você está com Jesus, você também vencerá. Aliás, você é verdadeiramente um vencedor, porque você é filho de Deus. Que a paz, a luz e o amor de Jesus envolva todos nós, agora e sempre.